Oi, aqui é a Vivi Varaldo e nesse espaço eu uso para trazer percepções, insights, canalizações, fazer um ancoramento aqui do meu trabalho de semente estelar, trabalhadora da luz, onde eu já me lembrei de vidas passadas e tô usando aqui esse espaço também para poder te guiar aí na sua jornada de despertar espiritual para que seja leve e amorosa, apesar dos grandes colapsos que vêm na vida da gente, né, quando isso acontece. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que é sobre as relações da nova Terra e como que são, né, essas relações, o que muda quando você desperta espiritualmente. E é uma coisa que poucas pessoas falam, porque tem poucas pessoas que bancam e sustentam isso até esse momento, que é quando você começa a mudar tanto por dentro, e é um chamado tão grande para você se tornar a pessoa que você nasceu para ser aqui na Terra, que inevitavelmente as suas relações elas começam a mudar também. E às vezes elas não só mudam, né? Elas colapsam. E isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas que ainda não têm a questão do desapego trabalhado dentro do interno. Mas como nada é por acaso, nenhuma folha de árvore cai no chão sem que faça parte de um plano maior, um plano divino. Você vai perder pessoas da sua vida e para trabalhar justamente essa questão do desapego, né? Quem você é capaz de se tornar para ser sua melhor versão aqui na Terra, para aprender a se sentir merecedor de viver coisas espetaculares aqui nesse plano divino. E a espiritualidade ela é tão sábia que ela vai colapsar a maioria das suas relações, sim, porque ela sabe exatamente quem que são as pessoas que devem e as pessoas que não devem estar do seu lado para os próximos passos da sua vida. A gente tem uma dificuldade muito grande de se render e assumir nessa parte, sustentar esses colapsos, justamente por conta desse apego e das dependências, né, emocionais, muitas vezes financeira, que a gente acaba desenvolvendo com essas pessoas. E essas dependências, elas vêm através de um sistema de crenças limitantes que a gente culminou aí desde o nosso nascimento. Cada célula do nosso corpo vem reforçando isso socialmente também, o sistema de que você realmente precisa dessas pessoas. E aqui eu quero te trazer uma percepção muito importante, que essas pessoas que não vão fazer parte mais da sua vida, elas vão vir, você vai conseguir atravessar isso num lugar de muita cura emocional, cura das suas dependências, de você realmente assumir a autonomia da sua própria vida. Você, dentro desse processo, vai aprender a regular o seu sistema nervoso. Você vai aprender a botar fé em você mesmo, a trabalhar a sua autoestima, a acreditar em você mesmo, a criar intimidade com Deus, com o divino. Você vai acessar essa consciência maior que está dentro de todos nós e que a partir do momento que alguém realmente decide se render para esse plano maior que todos nós fazemos parte e que está aí disponível para todo mundo, mas que poucas pessoas assumem esse compromisso com a espiritualidade de realmente fazer algo por si mesmo aqui no planeta Terra, e que isso reverbera de forma inconsciente e de frequência no todo, em exatamente todas as pessoas, inclusive essas pessoas que você
não vai mais ter na sua vida. E você ouvindo isso nesse vídeo agora, muito provavelmente já é esse chamado da espiritualidade para você olhar quais que são os lugares que você ainda insiste em estar, que você não sente reverberando em cada célula do seu corpo alegria por estar naquele lugar, naquele espaço. O que ainda te prende a essas pessoas que você ainda insiste em manter na sua vida, que não fazem com que cada célula do seu corpo se sinta à vontade de existir. Isso é muito profundo, porque quando você assume essa responsabilidade por essa autonomia e olha os seus processos de cura, de apego e de dependências, você vai começar a olhar camadas muito profundas de crenças, de medos e de lugares que estão loucos para chegar na sua vida, basta você abrir espaço. Ah, mas eu não consigo ainda. Eu não estou dizendo que é para você simplesmente abandonar. Eu quero que você olhe para isso com carinho, com dedicação, com amorosidade. Se você consome o meu tipo de conteúdo, você não é uma pessoa passiva aqui no planeta Terra. Deus, ele não fez nenhum dos seus filhos aqui para ser passivo, para não pensar sobre a própria vida, para não responsabilizar pela própria vida. É, além de tudo, quem você precisa sustentar ser para permanecer nesses lugares que só cabe em você pequeno, porque tem algo grande preparado para você logo ali na frente, quando você soltar tudo isso. Quando a gente tem muita dificuldade de soltar por apego, é o nosso ego atuando. A nossa alma, ela sabe de tudo. A gente não precisa de direcionamento nenhum para nada. Inclusive, se a sua alma estivesse te guiando, você não precisaria nem estar ouvindo esse vídeo agora. Mas, como a gente está num processo de despertar aqui no planeta Terra, a gente está na transição planetária, vem pessoas, vídeos, cursos que você vai fazendo para poder lapidar esse novo ser humano que você está se tornando, para você acoplar direto de dimensões mais elevadas a pessoa que merece receber toda a abundância do universo aqui no planeta Terra. Mas para isso você precisa soltar essas dependências emocionais, necessidades de validação, medo de abandono, carência, troca inconsciente de energia, controle. E quando você sai disso, a relação ela perde o encaixe. Quando você começa a pensar sobre isso, o que você precisa ser para continuar sustentando esse lugar e o que você precisa se tornar para sustentar essa nova frequência que está vindo, que está se apresentando aí para você e que você, por apego, por carência, por controle do seu ego, você ainda não soltou. E não é porque o amor acabou, mas porque a estrutura dessas relações, ela mudou. Isso pode gerar muita confusão, porque você começa a pensar, mas eu amo essa pessoa, mas eu gosto dessa pessoa, mas por que não está mais fluindo? E a resposta é muito profunda e simples ao mesmo tempo, porque você não é mais a mesma pessoa. Na Nova Terra, e quando eu falo de Nova Terra, eu não estou falando de um lugar específico, mas uma forma de viver. É uma consciência interna que você encarna aqui no plano da matéria. As nossas relações nessa nova consciência interna, elas não são mais baseadas em necessidade. Elas são baseadas em escolha e principalmente por ressonância.
Você não vai mais se relacionar para preencher um vazio, ou porque você depende financeiramente, ou porque você tem apego, ou porque você tem carência. Você vai se relacionar para compartilhar o que você já é de inteiro. E isso vai mudar completamente a sua perspectiva de se relacionar. Uma forma de existir, de se relacionar que você ainda não conhece, que você ainda não teve a oportunidade de vivenciar, mas que está pronta logo ali na frente, esse acoplamento de você em dimensões mais elevadas, se relacionando com pessoas que ressoam com o seu verdadeiro ser. Nós nascemos aqui na Terra com os véus da ilusão e do esquecimento, e nascemos em famílias kármicas justamente para nos apoiar, né, nos desenvolver. Por isso que às vezes a gente nasceu em famílias tão desafiadoras. É para lapidar a gente, para fazer a gente acessar aquilo em nós, as lembranças de quem somos, e acessar isso da melhor e mais elevada forma para poder ir embora. Depois, cada um segue o seu caminho, com amor incondicional, que é aquele tipo de amor em que você não precisa estar com a pessoa para poder amar. É sublime. E essa frequência de amor incondicional é uma das mais elevadas que a gente pode experienciar aqui no planeta Terra. E que ainda estamos num processo de compreender o que é isso. Porque muitas pessoas nunca nem sentiram, nem sabem o que é isso. As relações da nova Terra, elas são mais leves, mais conscientes, mais verdadeiras e mais livres. Mas elas também podem ser desafiadoras porque ela vai exigir de você ser você mesmo da forma mais verdadeira que você puder, dentro de toda a sua autenticidade de ser e existir aqui no planeta Terra. Exige autonomia emocional. Ninguém que estiver desperto vai olhar para você e vai falar assim: nossa, eu preciso te salvar. Ela vai olhar para você e vai falar assim: eu confio que você consegue se salvar, que você já tem todas as ferramentas necessárias aí dentro da sua alma, e todas as sincronias do universo vão fazer com que você chegue nesse lugar, eu confio. E vão te estimular a encontrar esse lugar dentro de você. As relações de terceira dimensão, que são as relações que a gente vive, que provavelmente você ainda está vivendo, se você já não está completamente imersa nisso e ainda está nesse vídeo, é porque ainda precisa de lapidação. Nós fomos ensinados a se relacionar de um jeito a depender do outro, a projetar no outro, a esperar que o outro resolva o que é nosso. Ou que as pessoas também com que você se relaciona também esperam que você seja essa pessoa, que você seja o salvador. Mas quando você desperta, isso já não funciona mais. Você começa a perceber que quando está se abandonando para manter essas relações, quando você está se diminuindo, se moldando para caber, o seu corpo, ele já diz assim, ó, isso não dá mais. Você sente fisicamente e você começa a enxergar a verdade na outra pessoa. Mesmo que ela diz uma coisa, você sente bem lá no fundo que não é isso que ela está te trazendo, não é uma verdade. Você começa a enxergar intuitivamente a verdade de todas as suas relações. E isso é lindo demais, eu falo que é um presente de Deus para nós dentro do nosso processo de despertar. E aí, muitas vezes, sustentar essa nova identidade vai significar, sim, você se afastar, você colocar limites, você encerrar ciclos, você vai deixar aí. E isso dói. Dói porque a gente ama, mas também liberta. Porque quando você deixa de se adaptar ao que não é verdadeiro, você cria espaço para relações que realmente te encontram e te contemplam com tudo aquilo que você precisa, do jeito que Deus quer para você.
O universo, ele é abundante. Você tem tudo aquilo que você precisa. Você só precisa encontrar uma forma de aceitar isso do universo. Ele tá querendo te presentear agora. Amor! O universo tá querendo te presentear agora. E você ainda, não, tá bom aqui desse jeito. Não, tá gostosinho aqui, tá doendo. Ai, eu tô sentada em cima de uma farpa de espinhos. E tá gostosinho aqui, não tem problema não. E o universo tá querendo te dar um presente de abundância, de amor, de prosperidade, de coisa boa. Ai, gente. As relações da nova terra, elas vão ser baseadas na verdade, no respeito, na presença e na liberdade. Fica quem realmente quer ficar. E você vai ter que ser muito corajoso aqui, nessa etapa do seu despertar. Eu te convido para essa coragem. Seja corajoso. Se renda. Porque o outro, ele pode te encontrar nesse mesmo caminho, logo ali mais na frente. Eu tive que me afastar de muitas pessoas que eu amo e que eu espero que em algum momento a nossa vida ela se trombe de novo numa outra frequência e não duvide disso, porque isso já aconteceu comigo em outras fases da minha vida. Eu desencontrei com algumas pessoas aí, eu fui seguir o meu caminho da espiritualidade, cresci e a pessoa veio também junto. A gente se encontrou logo ali na frente. Assim como também pessoas se afastaram de mim, precisaram fazer isso. E isso acontece de uma forma muito natural. Às vezes a gente nem pensa muito para isso. Foca em você, foca na sua vida. Foca nos seus projetos, na sua meditação diária, na sua atividade física diária, nos seus 2,5 litros de água por dia, no cuidado com seus animais, com seus filhos, com a sua casa, em transformar esse lugar que você mora num lar, em cozinhar a sua própria comida com amor, com cuidado, com você mesmo e com a sua família, com os seus. Faz isso, sem se preocupar com o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, com o que o outro está ganhando dinheiro e você não. A transformação que isso vai fazer nas suas relações e na sua vida. É lindo, porque não estamos sozinhos aqui na Terra. Nós não estamos sozinhos. Existe um plano maior. E quando o ego atua, ele te desvia desse caminho, do plano maior. Porque o ego, ele quer controlar, ele quer fazer do jeito dele, ele é ansioso. Quando você se torna essa pessoa, nessa nova identidade, sem medo de perder o outro também se movimenta. Só que você não vai fazer isso para que o outro se movimente, você vai fazer por você. Aí começa a se nascer uma relação muito mais bonita, uma relação onde ninguém precisa prender ninguém, cada um já é inteiro por si só, cada um já é responsável por si. E assim, escolhem caminhar juntos. Isso é o amor maduro. Não é aquele amor que consome, é aquele amor que sustenta, que expande. E eu não tô falando aqui só de relacionamento afetivo sexual, não. São todas as relações. Seus amigos, pessoas que você se relaciona na sua comunidade. E isso se expande, pessoas que você fecha negócios, clientes. Imagina que grande comunidade da nova Terra, por pura ressonância da sua própria vibração, quando você assumiu a sua nova identidade de um lugar de merecimento dessa abundância. Nem todo mundo vai fazer esse caminho com você, porque cada um tem seu tempo de despertar, tem seu tempo de viver, tem seu tempo de viver suas emoções, curar seus próprios traumas. O que não dá é para você ficar esperando as pessoas com medo de perda. Isso
pode ser uma escolha também. E provavelmente você já fez isso várias vezes, em várias fases da sua vida, onde você estava pronto para dar um upgrade, um salto quântico na sua vida, e por apego, por medo de perder as pessoas que você ama, você escolheu de forma inconsciente e às vezes até consciente não dar esse próximo passo, com medo de deixar essas pessoas para trás, e travou seu processo. A gente está num momento muito privilegiado de estar vivendo aqui no planeta Terra, exatamente nesse momento. Tem portais abertos de uma forma que nunca se esteve para colaborar com o aceleramento da transição planetária. Você faz parte disso, eu faço parte disso. E quando você fala assim, não, eu não vou dar esse próximo passo porque eu estou com medo, é porque você não confia no universo. Você não confia em Deus. Ah, eu confio sim. Não, você não confia. Você não confia. Nós não estamos abandonados aqui na Terra. Você não vai ficar sozinho, meu amor. Você não vai ficar sozinha. Você acha mesmo que Deus vai te deixar desprotegido? Você entregando, se rendendo, confiando em cada próximo passo do plano dele maior? Você acha mesmo? Nunca! Não vai! Tá tudo meticulosamente preparado para a sua abundância, o seu sucesso. Porque é para isso que a gente escolheu estar aqui na Terra, exatamente nessa fase que estamos agora de transição planetária. Ai, tava chovendo aqui agora, acordou assim, amanheceu chovendo. E abriu um sol. Minha cachorrinha correu ali para poder tomar o solzinho dela, de 7 horas da manhã. 7:07 agora. É isso, minha contribuição. Não se esqueça de curtir aqui esse vídeo para fazer com que mais pessoas despertem para essas palavras que saem assim direto do meu coração para você. E se inscreve no canal para ter mais recebidos, porque essas mensagens, elas são canalizadas. Elas são sentidas assim, ó, no meu coração, num momento de muita conexão com Deus, para facilitar esse processo entre o céu e a terra aqui, onde estamos, onde você está. E eu espero te encontrar ali, ó, logo ali, em dimensões mais elevadas, para a gente viver a matéria com uma vibração muito elevada. A gente veio aqui para ancorar dimensões assim, ó, não é terceira, não é quinta dimensão, é 12ª dimensão. E é isso, um beijo, um cheiro, até o próximo.